Bom, enorme prazer estar aqui hoje, nesse importante evento que trata do futuro do mundo do trabalho. E o tema do painel não poderia ser melhor, porque sem educação não há trabalhador produtivo nem protegido. Então a educação ela é fundamental para o futuro da nossa sociedade e a educação do trabalho ainda mais relevante. Portanto, o tema do painel ele também inclui a inteligência artificial, inclui o futuro, ou seja, hoje, nesse momento, a única certeza que nós temos é que várias profissões do futuro, nos próximos 10 anos, ainda nem existem. Nós não sabemos quais serão as próximas profissões. Então, a necessidade pela formação contínua do trabalhador nunca esteve tão premente, porque a todo momento nós temos uma nova necessidade para o conjunto de trabalhadores brasileiros se inserirem no mercado de trabalho global. Então, educação profissional é um tema fundamental. E aí, o papel do Sistema S nesse processo também é um papel extraordinário. Ao longo dos anos, centenas de milhões de brasileiros, só o Senai já formou mais de 80 milhões de brasileiros. Só o Senai, que é uma parte do Sistema S, só da indústria, na hora que você conjuga isso com todos os outros atores, nós temos um número extraordinário. E o papel do Senai hoje, ele também está sendo rediscutido, assim como todo o Sistema S, como está a altura do novo desafio de formar de maneira contínua o mesmo profissional, porque antes você formava o profissional uma vez e depois aperfeiçoava ele ao longo da carreira. Mas a tendência hoje no mercado de trabalho é que a mesma pessoa vai ter 3 ou 4 profissões até o término da sua carreira. Então o desafio de formação se tornou muito mais premente. Eu quero dizer que temos um tema muito relevante, um RR 99, que está sendo discutido hoje no TST, que está tratando da equiparação entre o instrutor, o profissional que tem um conteúdo muito mais prático, com o professor. Caso isso ocorra, essa equiparação, na nossa leitura, nós teremos um grande baque justamente nesse mundo da formação profissional que vai atingir todo o Brasil. Por quê? A capacidade de formação, caso haja equiparação entre instrutor e professor, vai cair para metade, porque o recurso é o mesmo, mas o custo vai dobrar. Lembrando que o instrutor, muitas vezes, é aquele que detém o conhecimento prático e não necessariamente a formação teórica do professor, que inclusive precisa de curso superior e dá a sua aula em sala de aula, enquanto o instrutor, na maioria do tempo do curso, ele dá aula no equipamento prático, no campo, efetivamente, são profissões distintas. Esse tema ele é muito relevante porque ele não vai impactar só essas carreiras, ele vai impactar a capacidade de formação brasileira, já que o recurso para a formação ele é o mesmo, estático, ele não tem potencial de dobrar ou triplicar de um ano para o outro. Então, esse tema é de muita relevância e a gente vai acompanhar com muito cuidado, porque ele interfere no painel de maneira incisiva, já que mina a capacidade de formação profissional brasileira. Então, as novas tecnologias vão ser ainda mais necessárias nesse futuro e estarão discutidas aqui nesse painel. E vocês podem estar tranquilos que o Sistema S tem feito todo o empenho possível para se adequar a essa nova realidade e trazendo no seu bojo inovação. O Senai é considerado no mundo como a melhor educação de formação profissional da indústria. Então a gente tem efetivamente um caso de sucesso aqui no Brasil que merece ser preservado e ampliado. Somente em Minas Gerais hoje, o Senai tem 250 mil alunos hoje. Nós estamos falando de 1,2% da população de Minas Gerais hoje está tendo aula de formação profissional em uma escola do Senai em Minas Gerais. Então, com isso, eu passo para a apresentação dos nossos palestrantes. O desembargador Vanderlei Godoy, do TRT da 12ª Região, vai falar sobre o tema painel do Judiciário, o papel do Judiciário e as perspectivas para o direito do trabalho na educação.
desembargador federal do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Santa Catarina, professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Desportivo, mestre em Ciência Jurídica pela Unival, Vale, vice-presidente do TRT da 12ª Região no biênio 2022-2023, diretor da EJUD 12, biênio 2022-23 e conselheiro da ENAMAT em 2022. Convido o desembargador para fazer sua apresentação. Senhoras e senhores, estão me ouvindo? Senhoras e senhores, muito bom dia. Inicialmente, cumprimentar o ministro Douglas, agradecendo aí o convite de estar participando novamente pela terceira vez deste grandioso evento. Cumprimentar nosso presidente de mesa, doutor Flávio Roscoe Nogueira, e os demais palestrantes deste painel. Como o nosso presidente já adiantou, o tema é importante, o tema é relevante e merece uma atenção muito especial. Eu faço inicialmente uma abordagem histórica da questão do professor. Não está indo adiante aqui o nosso slide. Não vai adiante. Mas vamos seguir para não perder nosso tempo. Eu faço inicialmente uma abordagem da questão do professor, do tema professor, que começa lá na CLT, no título 3, capítulo 1, na seção 12. Nós temos neste título e neste capítulo aquelas jornadas especiais, bancários, telefonia, químicos, músicos, entre outros, e também o professor, do artigo 317 até o artigo 323. São artigos antigos, alguns lá da CLT do seu início, em 1º de maio de 43, depois pequenas alterações em 89 e 95, e a última, apenas uma alteração em 2017, que foi no seu artigo 318, que já há muito tempo, desde a Constituição de 88, poderia ser declarado inconstitucional, porque limitava a jornada de trabalho do professor a 4 horas seguidas e no máximo 6 horas intercaladas por dia na mesma instituição de ensino. Então, limitava, lamentavelmente, a jornada de trabalho do professor. O segundo tema que eu quero abordar aqui é a questão dos precedentes do TST. E o nosso presidente, Dr. Flávio, já mencionou aqui a questão do tema 99. Mas qual é a importância desses precedentes? A formação dos precedentes obrigatórios constitui um dos principais mecanismos de proteção à celeridade, gestão processual introduzidos pelo legislador nas últimas décadas. É essencial para que seja enfrentado de forma célere, coerente e isonômica o exponencial crescimento da demanda. Temos aqui números dos processos no TST. Em 2021, o TST recebeu 421 mil processos, 2022, 439 mil, 2023, 457 mil, e olhem agora o absurdo de 2024.
575 mil processos, praticamente entrando em colapso se alguma medida não fosse tomada. E o grande marco, a grande coragem de enfrentar essa litigiosidade é do ministro Aloísio Correa da Veiga, na presidência do TST, destacou a necessidade da cultura dos precedentes. Temos fundamentos no artigo 926 do CPC, 927 do CPC, na qual os juízes e os tribunais regionais deverão observar os acórdãos e incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas no julgamento do recurso extraordinário e recurso especial repetitivo. E aqui equivale ao recurso de revista, equiparando aqui então o recurso especial. Os precedentes estavam andando lentamente, tanto que até 2022 nós tínhamos apenas 18 teses. E o salto que o ministro Aloísio deu na condução da presidência do TST e na preocupação com a celeridade, nós tivemos então, em 5 meses, 313 novos precedentes. Eu entrei nesse tema para chegar no tema 247. Era uma OJ 244 da SDI, e foi reafirmado como tema 247. É a questão da carga horária do professor, se pode ou não reduzir. A redução de carga horária do professor, em virtude da diminuição do número de alunos, não constitui alteração ilícita do contrato de trabalho, não fere o 468 da CLT, uma vez que não implica redução do valor da hora-aula. O professor geralmente tem a sua remuneração por hora-aula, de acordo, com a sua jornada semanal. E o nosso presidente antecipou aqui, o doutor Flávio, o tema 99. E o doutor Flávio trabalhou ele já com muita propriedade e muita preocupação, o que também acompanho. A questão aqui da nomenclatura do professor, se instrutor, se técnico ou não, vamos ter que então aguardar a decisão do TST. O processo está em relatoria com a ministra Liana e o tema é o 99. Partindo agora para as súmulas do TST, também não são muitas, nós temos 2 súmulas que tratam também do professor. A súmula 10, que trata da dispensa do professor sem justa causa. Ele tem direito de receber as férias no final do semestre letivo e também, não poderia ser diferente, o seu aviso prévio indenizado. Temos também o tema, a súmula, 351, que o professor tem direito ao repouso semanal remunerado multiplicado por 1/6. E a semana do professor é multiplicado por 4,5, já que ele é um típico trabalhador horista, previsto a sua jornada de trabalho, a sua hora-aula, geralmente na convenção coletiva. O 4º ponto, recente decisão do dia 17 desse mês, STF, ADPF 1058. Também, doutor Flávio, uma situação preocupante, porque o STF entende que o recreio escolar integra a jornada de trabalho dos professores. Por maioria de votos, o plenário entendeu que docentes ficam à disposição do empregador, nos termos do artigo 4º da CLT, durante o período de intervalo e devem ser remunerados por esse tempo. Também se debateu aqui a questão do ônus da prova e também dos efeitos dessa decisão. Então, a decisão do STF foi no sentido de que o intervalo temporal
de recreio para educação escolar ou intervalo de aula para educação superior constitui obrigatoriamente tempo à disposição do seu empregador. Também o STF destacou que a ausência de previsão legal ou negociação coletiva estabelecendo de forma diversa tanto o recreio na educação básica como o intervalo de aula na educação superior constitui, em regra, tempo à disposição do seu empregador. Então, aqui é importante a questão da negociação coletiva. Sobre o ônus da prova, houve aí uma proposta do ministro Zanin, admitindo-se que o empregador pode produzir prova no sentido de que o professor, no momento do seu intervalo, ficou fazendo atividades de cunho estritamente pessoal. Então, compete ao empregador o ônus da prova para afastar a incidência do artigo 4º da CLT. E os efeitos desta decisão? Aqui que entra a minha preocupação por uma questão de passivos contra as escolas e instituições de ensino, universidades, faculdades. O colegiado acompanhou a sugestão do ministro Zanin para que a decisão produza efeitos apenas a partir de agora, de modo que aqueles que receberam algum valor de boa-fé não sejam obrigados a devolvê-lo. Mas fica a dúvida aqui, e aqueles que não receberam terão direito de entrar na justiça, ações coletivas do sindicato e pleitear esse tempo nas reclamações trabalhistas, como hora extra talvez, intervalos não respeitados, com acréscimo de 50%, natureza indenizatória? Então temos que esperar o acórdão, que até na quarta-feira não tinha saído, para poder analisar melhor essa decisão. Partindo já para o meu desfecho, para a minha parte final, que é o meu tema, perspectiva para o direito do trabalho na educação, eu apontei 3 perspectivas. Primeiro, a questão da importância da negociação coletiva, artigo 611-A, pós-reforma trabalhista, e aqui também entra uma nova decisão do Pleno do TST, que é a questão do de comum acordo nas negociações coletivas do artigo 114. Foi fixada agora no dia 17/11, pelo Pleno do TST, a recusa arbitrária da entidade sindical patronal ou de qualquer integrante da categoria econômica em participar dos processos de negociação coletiva, evidenciada pela ausência reiterada nas reuniões ou abandono das reuniões, viola a boa-fé objetiva e as convenções 98 e 154 da OIT, tendo as mesmas consequências do de comum acordo para instaurar o dissídio coletivo. Destaco aqui, muito bem fundamentado, as divergências desta decisão, inicialmente do ministro Ives Granda Martins Filho, que o artigo 114 exige comum acordo expresso e que recusa em negociar, mesmo que injustificada, não supre esse requisito. Flexibilizar a exigência ampliada indevidamente o poder normativo da Justiça do Trabalho. Muito bem acompanhado pelo ministro Douglas, ministro Alexandre Ramos, ministro Breno, ministra Morgana e ministra Peduzzi. Outro cuidado que nós temos, perspectiva, é a possibilidade da Justiça do Trabalho negociar através das suas mediações pré-processuais. Importantes as categorias, procurar a Justiça do Trabalho de primeiro e de segundo grau para fazer essa negociação pré-processual. Estamos sempre à disposição das partes. E o último, também preocupante, é a questão da terceirização no ensino. Como que nós vamos terceirizar professores? O STF, no tema 725, permite, na atividade fim, a terceirização. Como vamos manter um ensino de excelência e um ensino de qualidade na terceirização de professores? É um tema preocupante
pois educação não é uma brincadeira, é uma obrigação a ser tratada com muita seriedade. Deixo duas frases aqui, uma do ministro Aloísio, aposentado já do TST, que está aqui presente para brilhantar nosso evento, que a cultura dos precedentes representa uma mudança de paradigma. Isso porque as decisões qualificadas dos tribunais superiores trazem estabilidade. Não pode um empregado ganhar um processo na Justiça do Trabalho e o outro, na mesma situação, perder o seu processo. Precisamos de segurança jurídica. E por último, a educação é uma arma muito poderosa. Você pode usar para mudar o mundo. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar o desembargador Vanderlei pela extraordinária exposição e poderia ser até cirurgião, porque foi preciso no tempo. Além disso, tratou de temas muito relevantes que vão impactar o futuro da educação no Brasil e o futuro da educação profissional. Então todos nós temos que estar atentos para esses debates, para que a gente possa multiplicar os recursos da educação, bem como qualificar os nossos profissionais, mas também os nossos educadores e dar a eles as melhores condições de trabalho possível. Bom, gostaria de chamar agora o Dr. Marcelo Romanelli César Fernandes, da CNT. O tema, a importância do Sistema S na transformação e formação profissional dos trabalhadores de transporte. Mestre em Direito pela Universidade FUMEC, em 2022, especialista em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos, em 2012, graduado em Direito pelas Faculdades Milton Campos 2004, diretor-secretário do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, sócio do escritório APA Advocacia, Papini, Notini, Canan Tavares, Romanelli Advogados, advogado contratado da CNT, que vai dialogar com você os próximos 15 minutos e falar também, agora sobre a ótica dos transportes, da importância da formação profissional através do Sistema S, especialmente pela CNT. Bom dia a todas as pessoas presentes neste congresso, que estão aqui ao vivo e também de forma virtual. Quero agradecer ao ministro Douglas Alencar Rodrigues pelo convite que me foi feito de participar deste congresso e também parabenizá-lo pela organização. Quero cumprimentar também o presidente deste painel, aliás, o presidente duplo, né? Porque além de presidir esse painel com maestria, é presidente também da nossa Federação das Indústrias do nosso estado de Minas Gerais. Um bom dia, presidente, meus demais colegas de painel. Bom, eu trago aqui hoje o tema da importância do Sistema S na transformação e formação profissional dos trabalhadores no transporte. E eu aqui, presidente, não vou entrar em discussões jurídicas sobre alíquota, sobre constitucionalidade, inconstitucionalidade e até mesmo o tema, que é bastante relevante, do tema 99 do TST. Eu preferir aqui, como o senhor já bem adiantou na sua manifestação inicial, demonstrar como o Sistema S trabalha para a formação tanto social como e através da saúde, e nós vamos ver aqui, mas principalmente na educação dos trabalhadores do transporte. Então, em primeiro lugar, eu apresento o sistema de transporte, que é composto pela Confederação Nacional do Transporte, presidida pelo Dr. Vander Costa. Temos o SESC-Senat, que é o Serviço Social do Transporte, e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, que tem a doutora Nicole, que também está palestrando aqui neste congresso, como diretora executiva, os sindicatos,
e o ITL, que é o Instituto de Transporte e Logística, que tem como diretora executiva adjunta a doutora Eliana Costa, e daí eu já demonstro a preocupação que o sistema de transporte tem com a diversidade, tendo duas mulheres à frente do sistema. Então, o sistema de transporte, ele representa a defesa do transporte no Brasil, ele possui 28 federações, 5 sindicatos nacionais, 22 entidades associadas, tem 165 mil empresas e comanda 2,6 milhões de empregos diretos. O ITL é o braço do sistema de transporte que ele fica focado na especialização da gestão das empresas. É um instituto que tem como norte profissionalizar a gestão das empresas do transporte. A CNT tem representação em defesa no transporte no Brasil inteiro. Desculpa, esse aqui eu passei. E aí nós vamos entrar já no SENAT. Ele possui 172 unidades operacionais no Brasil, impacto em mais de 5.300 municípios, mais de 97% do todo o Brasil. Isso não quer dizer que ele tem unidades em todos esses municípios, mas nas principais cidades ele consegue atender não só aquela cidade, mas o cinturão em torno dela, que chega até 5.300 municípios. O atendimento é 100% gratuito a trabalhadores do transporte. São atendidos 17,63 milhões, fazem 17,63 milhões de atendimento, 9,52 milhões em saúde e qualidade de vida e 8,11 milhões em capacitação profissional. Daí a importância que se tem, como bem já mencionou o presidente Flávio, do Sistema S na vida dos brasileiros. E o SENAT ele atua na promoção da saúde, que é através de capacitar a população para atuar na melhoria da qualidade de vida, na prevenção de doença, no conjunto de atividades e medidas feitas com antecipação para buscar e evitar um dano ou mal, e assistência à saúde propriamente dita, que é o tratamento da reparação de danos na recuperação de doenças. O SEST possui o serviço de odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia. Fisioterapia, nutrição e psicologia tem atendimentos online e presencial, e a odontologia somente presencial. E temos também o esporte, lazer e cultura, que propicia esse conjunto de bem-estar para os trabalhadores no transporte. A promoção social do SENAT tem um programa que fala dele sem fronteiras, porque o trabalhador do transporte ele pode ser atendido em qualquer uma das unidades e continuar o seu tratamento em outra unidade, porque, como nós sabemos, os motoristas, principalmente do transporte rodoviário, eles viajam, então, para não atrapalhar o atendimento médico, ele pode iniciar e terminar o tratamento em outra unidade. Da mesma forma, o motorista autônomo, ele também consegue fazer o seu trabalho, o seu atendimento em qualquer lugar do Brasil. O SENAT levantou aqui os números das principais doenças que são acometidas dos trabalhadores do transporte. Então, nós temos aí a diabetes e a hipertensão, que também são doenças que a população em geral possui. E no sistema do transporte, 4,1% dos trabalhadores têm diabetes e 8,42% possui hipertensão, enquanto que a população geral tem 7,77% e a hipertensão 23,9%. Com o tratamento antecipado, as doenças tendem a aparecer 10 anos mais tarde. A obesidade também é um outro problema que foi trabalhado pelo SENAT. Então, na população dos trabalhadores em transporte, 37,05%
tem o problema da obesidade, enquanto que o restante da população chega ao patamar de 66,36%. Os projetos nacionais de saúde, qualidade de vida e valorização, né, do trabalhador são de saúde bucal e nutricional, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, vacinação, orientações sobre IST e DST, que são doenças, infecções sexualmente transmissíveis, e palestras educativas. Todos esses projetos ficam à disposição dos trabalhadores. A prevenção é também uma bandeira forte do sistema de transporte, do SESC-SENAT, que visa a orientação pela prevenção e promoção da saúde na qualidade de vida e segurança do trânsito. A Copa SESC-SENAT de Futebol 7 é o maior torneio amador do segmento no Brasil. Ele congrega aí todos os trabalhadores a nível nacional e tem disputas regionais e também nacional. E temos também a proteção dos trabalhadores no enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes a partir de sensibilização dos trabalhadores no transporte. Então são palestras, são vídeos, são trabalhos extensivos aos trabalhadores do transporte para evitar esse tipo de situação, em parceria com a organização Children Brasil. Agora, na educação propriamente dito, o SENAT ele atua no planejamento, na execução e avaliação de ações voltadas à qualificação dos profissionais. E daí a importância de se ter a educação na vida dos trabalhadores no transporte. Isso gera empregabilidade e competitividade no setor. Quem teve a oportunidade de assistir ontem a palestra do professor Fernando Schuller, do INSPER, ele disse muito sobre a questão da especialização. Então, o SESC-SENAT ele está atento a essas situações. O portfólio dos cursos é muito grande. Temos aprendizagem profissional, cursos técnicos, especializados, curso de máquinas e NRs, cursos livres, atendimento às pessoas de forma personalizada, rota de acessibilidade, programa Mais Motoristas, escola de motoristas profissionais e a diversidade do transporte. A formação de jovens para o setor é uma preocupação também do SESC-SENAT. Então, existem mais de 20 cursos no portfólio, incluindo a qualificação básica e técnica para aqueles que querem ingressar no sistema. Mais de 14.900 aprendizes formados em 24, mais de 13 mil aprendizes já formados este ano, em 2025, e mais de 23 mil jovens matriculados nos cursos todos em andamento nas unidades do SESC-SENAT. A formação técnica e profissional, ela se dá também através de técnico em administração, técnico em logística, técnico em segurança do trabalho, técnico em manutenção automotiva e manutenção aeronáutica. Então veja que não são só questões voltadas para o motorista ou para os operadores de fato do transporte. É toda a cadeia do transporte que o SESC-SENAT tem de cursos para oferecer para essas pessoas que querem se aperfeiçoar. De 2023 a 2025, foram mais de 190 turmas formadas, mais de 5.500 matrículas e mais de 130 unidades ofertantes no Brasil inteiro. O programa Mais Motoristas é um programa que visa a poder propiciar ao motorista que tem uma carteira, por exemplo, de categoria B e queira mudar a sua categoria para D ou E, por exemplo. Então, esse programa ele atingiu em 2023 mais de 55 mil vagas, tem 13.400 pessoas já habilitadas, 5.500 empregados no setor, desse pessoal todo que fez esse programa. Em 2025, mais de 2.300 CNPJs inscritos, as empresas que são do transporte, elas se inscrevem nesse setor para que os trabalhadores delas possam realizar estes cursos, 42.600 vagas solicitadas e 14 mil vagas concedidas.
Os cursos especializados, né, de acordo com a resolução do CONTRAN 789/20, que é de direções perigosas. E a formação continuada através dos motoristas, né, que fazem o curso de direção defensiva, condução segura e econômica, manutenção preventiva. Todos os cursos são homologados com embarcadores. E prática simulada também nos veículos. E aí é importante dizer que a tecnologia que hoje se existem nesses veículos, o SESC-Senad acompanha e dá a prática para aqueles que queiram realizar esses cursos. O programa Motorista Série A, né, é um programa bastante interessante que gamifica o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais. Na edição 2025-2026, mais de 8.000 motoristas foram inscritos e as etapas são locais, regionais e depois o nacional. É como se fosse para estimular que os motoristas preencham, trabalhem da melhor forma possível dentro das normas de trânsito e principalmente no cumprimento das leis. E aí são selecionados os 20 melhores no Brasil e são reconhecidos com prêmio, tem placa, premiação, tem troféu para esses motoristas. A capacitação para motoristas habilitados e sem experiência também é um curso que é oferecido na Escola de Motoristas Profissionais do SESC-Senat. Em 2024 foram mais de 7.000 matrículas, mais de 3.800 da comunidade e 1.300 pessoas já empregadas. Em 2025 esses números aumentam ainda mais. Como eu disse no início, a preocupação do setor para a inclusão, né, de mulheres dentro do sistema de transporte, ele é real e preocupa o SESC-Senat, porque como os motoristas, de uma maneira geral, é um público, em sua maioria, masculinos, a estrutura que se tem para atender esses motoristas na estrada, nos postos, eles também não têm muita estrutura para atender motoristas do sexo feminino. E daí a importância de se criar essa visão de inclusão e diversidade no setor de transporte. Então, a Rota de Acessibilidade, que é um programa, visa ampliar as oportunidades para pessoas com deficiência e também para as mulheres no transporte. A democratização do acesso à informação, né, para essas pessoas, já existem 10 cursos especializados, com formação e atualização, não são todos os estados ainda, mas caminhamos para que alcance o Brasil inteiro, né? São 166 cursos livres e em 2025 mais de 23.000 matrículas nos cursos especializados e mais de 930.000 matrículas realizadas. E aí eu termino a minha exposição também com uma frase, essa do Paulo Freire, que diz que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Daí a importância de nós investirmos cada vez mais na saúde, mas principalmente na educação, que é o painel aqui nosso. E agradeço a atenção de vocês, agradeço ao presidente. Bom, gostaria de parabenizar o Dr. Romanelli pela brilhante explanação a respeito da importância do sistema de transporte, que, na verdade, interfere em tudo, porque tudo precisa ser transportado e essa eficiência, ela contribui para a evolução de toda a sociedade. Bom, gostaria de convidar agora o juiz Ney Maranhão, do TRT da 8ª Região. O tema é tendências da IA generativa no setor da educação. Pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal, doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, USP, com estágio de doutorado sanduíche na Universidade de Massachusetts, Boston, especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela Universidade de Roma, La Sapienza, Itália, professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Pará,
graduação, mestrado e doutorado, professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT-TST, e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, da Justiça Militar, da União, ENAJUM-STM. Professor convidado de todas as escolas judiciais e tribunais regionais do trabalho do Brasil, de diversas escolas judiciais e tribunais de justiça. Autor, coautor, coordenador e organizador de dezenas de obras nas áreas de direito, filosofia e teologia. Subscritor de mais de uma centena de artigos científicos, com textos publicados no Brasil, Uruguai, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália e Nova Zelândia. Membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, juiz titular da Vara de Justiça do Trabalho da 8ª Região, TRT 8ª Região. Juiz Ney Maranhão, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia a todos. Quero, antes de tudo, agradecer o convite formulado pelo ministro Douglas, parabenizá-lo pela organização desse belíssimo evento, cumprimentar o doutor Flávio, nosso presidente de mesa, cumprimentar os nobres expositores, né, que me antecederam e ainda o que virá, e também agradecer, né, pelo desafio de poder ter a oportunidade de falar sobre docência e educação, os impactos que a inteligência artificial tem produzido nesse campo. Colegas, há décadas a docência, o ensino, ele parte do pressuposto de que os artefatos tecnológicos, eles são simples ferramentas. Então, você tinha o quadro que expressava exatamente o que o professor desejava registrar, o projetor que espelhava ou espelha precisamente aquilo que ele mesmo, professor, construiu, de maneira tal que ficava muito evidente que o professor portava o saber e a tecnologia instrumentalizava esse saber, servindo como um megafone do professor. Isso acabou. Algumas pessoas já se conscientizaram disso, outras ainda não. A relação na docência entre professor e aluno, numa relação direta, em que o professor é um transmissor de conhecimento e o aluno um receptor desse conhecimento, é uma dinâmica que está sendo substituída por uma relação triangular. Essa relação do docente com o discente, do professor com o aluno, é intermediada, ou melhor, ela é vivenciada por uma terceira personagem, que é a tecnologia. E eu diria hoje, claro, a inteligência artificial generativa. Então, de modo que hoje nós temos o professor, o aluno e uma terceira pessoa, aspas, que serve como não uma ferramenta, mas como um co-criador, um participante ativo do processo educativo. Essa vivência que nós temos experienciado demonstra, por exemplo, a oportunidade de nós pegarmos uma das grandes obras literárias do Brasil, Dom Casmurro, em que Machado de Assis trabalha numa narrativa em primeira pessoa, uma discussão da moralidade, e se, a pergunta central da obra, é se Capitu traiu Bento. Quem leu, quem lembra, sabe que o livro termina sem concluir, professor Giuseppe. Não se sabe se ela traiu ou não o marido. E hoje, por exemplo, você pode trabalhar esse conteúdo com os alunos em que a obra pode ser finalizada com o uso de inteligência artificial generativa, dando um desfecho diferente do que o livro deu. Por exemplo, adotando a tese de que não houve a traição. Você também pode pedir para a inteligência artificial generativa construir um outro desfecho em que a traição explicitamente se descortina. E nós podemos, por exemplo, pedir que o próprio Machado de Assis, evidentemente uma persona digital, ele encerre a discussão revelando se houve ou não traição de Capitu. Eu já fiz esse teste
concedi para a inteligência artificial uma personalidade de Machado de Assis e ela muito sabiamente disse, né, não vou dizer se traiu nem traiu, porque senão eu tiro o brilho da obra. Mas vejam, essa terceira pessoa que é o interlocutor se mostra como um instrumento de pedagogia e de ensino extremamente interessante. Agora, o que nós temos de mudança? Percebam que a questão não é apenas hoje termos um quadro digital, né, uma instrumentalização técnica que favorece a docência, a explanação. Não. O que nós estamos vivendo é uma disrupção, inclusive na seara da educação. O papel do professor se altera, a dinâmica de ensino se altera. Como o professor se porta e se desenvolve, como o aluno se porta e se desenvolve no processo educativo e como nós vamos inserir de maneira segura, produtiva e responsável as ferramentas de tecnologia digital nesse processo educativo. Então o que nós temos aqui é uma nova dinâmica em que surge uma relação triangular professor, aluno e inteligência artificial, integrando essa dinâmica construtiva. Isso faz, portanto, que o professor ele saia daquela performance de sábio no palco, em que ele se apresenta a um grupo e instrumentaliza o seu conhecimento angariado por muitos anos de dedicação. Ele transfere, ele dialoga, ele instrui ativamente aqueles alunos que recebem, articulam alguma resposta, mas claramente você vê uma relação em que o professor é como se fosse aquele que se apresenta no palco e protagoniza esse saber. Hoje o que se pode perceber é uma mudança desse perfil. O docente do século XXI precisará se perceber e se aperceber não mais como um sábio no palco, mas como um arquiteto de experiências educativas. O professor passa a ser, portanto, alguém que a ênfase não é mais o produto final, o resultado da fala, a construção dialogada naquele ponto da sala de aula, naquele tempo que ele tem para explanar. Não. Hoje, o processo criativo, a construção do conhecimento e o acompanhamento com os alunos dessa construção, com a inteligência artificial, passam a ser um grande desafio para o docente do século XXI. A Unesco, neste ano, publicou um documento, são as competências que todo profissional da docência deve ter. E aqui, por favor, eu não estou falando de docente de nível universitário, eu estou falando de todos os níveis de docência, de nível fundamental até os níveis de pós-graduação estrito sensu. E ela diz o seguinte: em primeiro lugar, a tecnologia não deve ser refutada. Não se pode recusar o uso da inteligência artificial. Perdoe-me a franqueza, é um erro brutal negar aos alunos o uso da inteligência artificial generativa. Como é um erro brutal o professor negar-se a também aprender e usar as ferramentas de inteligência artificial generativa. O professor que assim o fizer estará sepultando a sua profissão no século XX. Isso é incontornável. Então, quais são as diretrizes competenciais que a Unesco estabeleceu? Em primeiro lugar, as inteligências artificiais serão usadas na docência, mas sempre com mentalidade de gerar florescimento humano. Então elas não têm fim em si, elas têm um fim de possibilitar que o ser humano possa alcançar o seu melhor potencial, tanto o discente quanto o docente. Segundo lugar, portanto, ela deve ser usada com ética. Você precisa observar os direitos humanos e fundamentais. A inteligência artificial também, segundo a Unesco, ela deve propiciar que os professores façam uma recapacitação, letramento digital. Tão errado quanto não usar, Godoy, é usar sem saber. As experiências frustrantes que muitos vivem se dá exatamente porque os professores entusiasmados começam a querer usar as ferramentas, mas não têm a mínima ideia de o que elas são, para que servem, quais são seus riscos e quais seus limites. Então, o letramento digital é uma
competência, uma habilidade do professor de hoje. Precisa de capacitação digital. Evidentemente que a ideia de aprender a mexer com tecnologia envolve saber e empoderar-se para aplicar essa tecnologia na sua atividade profissional como docente. Então, não é só saber manusear o ChatGPT, o Gemini, o Claude, o Perplexity. Não, não. É saber em que medida essas ferramentas potencializam o melhor do professor e em que medida elas podem ser uma terceira personagem que facilita a transmissão e o processo de construção do conhecimento. E um outro elemento fundamental é exatamente a ideia do lifelong learning, ou seja, meus amigos, foi-se o tempo que nós éramos crianças, brincávamos, fase adulta a gente estudava para entrar numa profissão, depois esperava essa profissão a gente se aposentar e depois descansar. Não existe mais essa compartimentalização. Hoje nós temos que estudar continuamente. Nós da área do direito sabemos disso. Estamos constantemente lendo doutrina nova, aprendendo a nova jurisprudência e hoje, para todos nós, docentes ou não, precisamos estar antenados e sincronizados com os avanços da tecnologia digital. Então, a ideia de aprendizado durante toda a vida é muito importante para o profissional do século XXI. Agora, a Unesco promove uma capacitação ou insufla uma capacitação de desenvolvimento escalonado, tá? Evidentemente que o primeiro nível que ela propõe é que o professor sensibilize-se da necessidade de aprender tecnologia digital. E, por favor, não estou falando aqui de fazer ciência da computação, entrar no bacharelado em inteligência artificial, não é isso. Eu não tenho nenhum curso desse, né? Sou entusiasta, uso todo dia. Na verdade, é abrir-se para aprender o básico dessas ferramentas, que hoje permitem um diálogo por chat em linguagem natural. Eu não preciso saber linguagem binária computacional. Eu dou um bom dia, ele me responde bom dia. E a gente conversa. E ele pode me auxiliar e me ensinar. Então, adquirir o conhecimento básico, que nós estamos chamando de alfabetização ou letramento digital, é o primeiro passo. Mas a ideia não é ficar nisso. A ideia é dar um passo além. A ideia é ir se aprofundar nesse conhecimento de maneira tal que a gente possa, com responsabilidade, usar essas ferramentas na nossa atividade docente. Mas não é esse o melhor. O ponto que a Unesco deseja é que o professor, ele não apenas aprenda o básico, use, mas, sobretudo, ele se torne um co-criador. Ele possa também inovar, participar, criar ferramentas novas. E essa é uma realidade, ou um nível que eu tenho experienciado. Eu, né, sem formação específica em tecnologia nenhuma, tenho produzido os meus robôs, os meus assistentes digitais, que me auxiliam não só na atividade jurisdicional, como também na minha atividade acadêmica e docente. Então, esse é o campo em que você sai do básico, simplesmente deixa de reproduzir uma prática de todos e começa a pensar como eu posso criar ferramentas que, de alguma maneira, possam me auxiliar na minha atividade profissional. A ideia do upskilling, portanto, é nuclear para o docente do século XXI. Nós precisamos ter instituições que promovam e profissionais que desejem ser capacitados para, ainda continuando na profissão de professor, eles possam se habilitar para conhecer o básico. Por exemplo, de engenharia de prompt, a arte de dialogar com as ferramentas de inteligência artificial. Por exemplo, a noção básica da personalização. Você não conversa com uma inteligência artificial sem atribuir uma persona para ela. Você tem que dizer, você é um advogado super experiente, especializado em direito do trabalho, ou você é um juiz muito experiente, especializado em análise de prova. A ferramenta vai te dar um resultado super diferente. Curadoria, observar do início ao fim a produção, é fazer uma curadoria responsável de tudo que a ferramenta te coloca, porque ela pode errar, ela pode alucinar. Então, isso precisa de uma atenção constante. Leitura crítica das saídas da inteligência artificial e, evidentemente, a educação para o uso ético. Os riscos
vocês com certeza já devem saber, a imprecisão, as alucinações, sim, exatamente como nós seres humanos, de vez em quando ela dá um bug. A gente quando fala besteira, quando quer parecer que conhece alguma coisa, não sabe dizer que não conhece e tenta falar algo, também a inteligência artificial também cai nesses erros e a gente precisa estar atento. Isso não desmerece. Saibam vocês que não é um erro. A inteligência artificial generativa, ela é criativa porque ela tem um perfil estocástico. O que é estocástico? Ela trabalha com probabilidade. Ela pode, portanto, essa aleatoriedade da inteligência artificial é o seu ponto fraco, mas é também o seu ponto forte. É por isso que ela é criativa como ela é. Os vieses, naturalmente, todas as mazelas humanas, os dados são feitos por seres humanos, por enquanto, portanto, espelham as mazelas humanas, o controle rigoroso, privacidade de dados e um grande medo meu, atrofia de competências. Então, veja, né, ministro Reis de Paula, a gente hoje tem a inteligência artificial que pode nos ajudar a construir um texto acadêmico. Até que ponto eu não posso cair na preguiça gostosa de passar para ele escrever tudo? E eu, sinceramente, abdicar daquilo que eu estudei e escrevi, né? Exercitar as minhas habilidades intelectuais, cognitivas, narrativas, para colocar no texto. Então nós temos que ter muito cuidado, porque sim, há o risco da atrofia cognitiva. Agora, as promessas, eu já estou encerrando, tutoria personalizada, né? Então você tem a possibilidade de ter um tutor digital individualizado. Ontem, eu criei uma ferramenta para minha filha que está estudando para o vestibular, e essa ferramenta é um tutor de conhecimento geral. É um tutor que eu fiz para ela, para a idade dela, dialogando na linguagem de adolescente, em que ele expõe o conteúdo de qualquer assunto de maneira versátil, didática, precisa, profunda e relevante. Então, você coloca lá como começou a Segunda Guerra Mundial. Ele vai dar uma explanação muito interessante, didática, muito usando metáfora, alegorias. Isso para um tutor que, portanto, atenda. Você imagina um estudante que tem algum problema, né, cognitivo, algum atraso. O tutor, isso aqui, gente, não é conversa do futuro, é de agora. Os tutores digitais especializados acompanharão essas crianças. Eles vão estar sensibilizados com esses detalhes do aluno, né? A educação inclusiva, a otimização de atividades, hoje tarefas administrativas. Gente, slides, eu nunca mais fiz, eu parei de fazer slides, eu não tenho tempo para fazer slide. Hoje eu termino a minha apresentação, minhas ideias gerais, jogo no Gama, uma ferramenta de inteligência artificial espetacular, e que ela faz em 30 segundos os slides melhor do que eu fizesse, tirando uma manhã inteira. Então, em segundos, eu tenho os meus slides. Esses slides foram feitos com Gama, né? Podem ser feitos melhores, eu já vi slides lindos aqui, mas convenhamos, isso aqui está ótimo para que a apresentação, o que importa é o que eu estou falando aqui, que é só uma referência. Então, a escrita de autoria híbrida, por favor, foi feito com inteligência artificial, querido. Tá? Você está no século XX ainda. Ninguém começará algo do zero mais. Tudo você terá um robô que vai lhe antecipar o esqueleto do projeto, do e-mail, do artigo, tudo. Então, se eu dei para ele as ideias, se eu dei os textos que eu já fiz, e se a inteligência artificial pode reproduzir meu estilo, ele vai apresentar aquele texto para que eu burilhe. Os meus artigos, graças a Deus, nós temos aqui uma geração que eu posso dizer, eu escrevi livros artesanalmente, começando do zero. Eu escrevi artigos assim, então ninguém vai poder dizer, nem não sabe escrever artigo, nem escrever livro. Mas me perdoe, daqui à próxima geração vamos ter gente que não saberão fazer do zero, vão depender de inteligência artificial. É um risco que nós estamos preocupados. Vai ter gente que não vai saber fazer sentença. Juízes que não vão saber como eu, que sei pegar do zero e construir uma sentença. Na próxima geração, vamos ter provavelmente escritores, advogados, juízes, professores que não saberão. Isso é ruim? Não sei. Os cálculos, a gente não precisa fazer cálculos da nossa cabeça, porque a calculadora já nos livrou de alguns cálculos que não precisamos, a gente se preocupa com outras coisas. A meu ver, isso não é ruim em si. A coescrita ou a escrita híbrida já é objeto de reflexão filosófica. Luciano Floridi, um dos maiores filósofos da contemporaneidade, diz: esqueça essa história que homem escreverá sozinho. Não tem como abrir mão da inteligência artificial como um
uma co-inteligência na construção textual. E digo para vocês, um professor, um advogado, que não usa inteligência artificial para aprimorar o tom, a qualidade, a perspectiva, a ótica da coisa, você está trabalhando no raso, no superficial. Você sabe que a turma é mais empregador ou mais empregado, você sabe que o juiz é mais sensível a aspectos emocionais. Esse tom, com a sua expertise técnica, aliando ao tom e a inteligência artificial modulando esses elementos, você consegue com certeza produzir uma peça perfeita para determinadas realidades. E o professor também. Para encerrar, falei do Gama. O professor que não conhece uma ferramenta chamada Notebook LM do Google, por favor, entre no século XXI urgente, porque já estamos em 25 anos do século XXI. Já um quarto do século XXI já foi. Essa ferramenta é sensacional. Você bota qualquer coisa lá e ele se torna um especialista na fonte que você colocou. E não tem alucinação. Bote lá um processo, um PDF inteiro, pergunte para ele, ele vai descobrir qual é a tarefa do cargo tal que está sendo apresentada naquele... O código de ética. O código de ética fala, outro dia eu peguei um processo, o código de ética fala alguma coisa do trabalhador não poder receber presente? Um código de ética de 600 páginas. Eu vou ter que ler aquilo tudo? Então, o advogado também não me disse qual é a página, doutor. Como é que eu faço? Joguei no Notebook LM e perguntei. Ele respondeu, cláusula tal, página tal. Apertei no botão, ele me botou o texto. Eu fui lá e conferi. É verdade. Há uma cláusula dizendo que o trabalhador não pode receber presente. Então, veja, fundamental hoje para nós. Eu criei o Einstein, por exemplo, uma ferramenta no ChatGPT, publicizada, não ganho nada com isso, para alunos da escola pública que não tem recursos acessarem um assistente digital que ajuda no ensino para o vestibular. Então, várias pessoas, né, um assistente, um GPT, que é acessado por muitas crianças, inclusive em São Paulo já me disseram que uma escola adotou, porque é público, é livre, o aluno colocará, ele está com uma dúvida em química, uma dúvida em física, uma dúvida em história, em biologia, o ChatGPT, o Einstein, ele ensina aquela criança, aquele adolescente e ajuda a trazer um pouco mais de igualdade no estudo. O Caritas, criei para minha filha, faz medicina, eu criei, minha filha, está aqui um assistente, um tutor especializado para lhe ensinar quando você tiver dúvida. Ele não é fonte primária de conhecimento, é um complemento. E aí ela, quando tem uma dúvida, a sarcopenia, de onde vem isso? Qual é a etimologia? Ela joga lá no Caritas, o cara vem explicar. Vem do grego sarx, que significa carne, penia significa enfraquecimento. É o enfraquecimento da carne que vem com a nossa velhice. Enfim, o Learning, em inglês, criei esse assistente para me ajudar a aprimorar os meus skills, as minhas habilidades no idioma inglês. Gente, em vez de ficar rolando no Instagram, nas redes sociais, horas a fio, tire 15, 20 minutos para você, com um tutor digital, sempre aprender uma coisa nova e diferente. Isso vai fazer um impacto muito grande na nossa vida. Então, eu vou lá no meu tutor e pergunto, eu quero aprender uma coisa nova sobre liderança, sobre docência. E ele vai e me propõe alguns temas. Eu seleciono o tema, ele me dá uma aula de 5 minutos, rapidinho, sobre aquele tema, e eu fico impressionado como a gente pode aproveitar essas ferramentas para poder crescer. Então, aqui são os meus contatos, Ney Maranhão. Eu gravei um curso de docência e inteligência artificial que em breve vai ser lançado no continua.cesupa, se vocês puderem seguir. E o IA na Rotina Jurídica é um local onde nós ensinamos, eu e mais 2 professores, Fernando Hoffman e Jorge Araújo, como os profissionais da área do direito podem usufruir da inteligência artificial também na atividade jurídica. Muito obrigado. Bom, extraordinária apresentação do juiz Ney Maranhão. E é muito intrigante tudo aquilo que se descortina no futuro da educação. Eu gostaria de dizer para vocês que no SESI, em Minas Gerais, nós compartilhamos totalmente da visão do Dr. Maranhão e já estamos aí com 1/3 das aulas dadas com tablet. Somos o maior desenvolvedor, segundo a Samsung, mundial no conteúdo de óculos de realidade virtual aumentada para a educação, além de, obviamente, trabalharmos com robótica
e diversas outras, PassoMaker, diversas outras ferramentas tecnológicas que já aderiram ao ensino, bem como a inteligência artificial. Então, e acreditamos muito em tudo aquilo que o Dr. Juiz Ney Maranhão apresentou para os senhores. Gostaria de chamar nosso último panelista, Dr. Rodrigo de Paula, do SimProep do Distrito Federal, tema Direitos Trabalhistas frente às novas ferramentas digitais e a necessidade de atualização jurídica legislativa. Diretor jurídico do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, doutor honoris causa, concedido pela Universidade Internacional de Ciências, Educação, Capacitação e Pesquisa, em reconhecimento à relevante contribuição acadêmica, histórica e social, historiador, professor de História, palestrante, articulista e conselheiro do Conselho de Educação do Distrito Federal. Convido o Dr. Rodrigo de Paula para a sua explanação. Bom dia a todos e todas. Eu desde já agradeço aqui ao Dr. Flávio pela brilhante intervenção. Também agradeço aqui ao Dr. Vanderlei, que me antecedeu, o Dr. Marcelo, o Dr. Ney, pelo qual faço aí jus às minhas palavras. Primeiro, também agradecer aqui o ministro Douglas pelo excelente congresso e pelo convite que foi feito a mim. Agradecer aqui à professora Ania Assunção e todo o escritório do Dr. Ulisses Borges. Agradecer a Karina, o Nicolas. E primeiro quero fazer uma apresentação da onde que eu falo, né? Sou professor há 28 anos, professor com uma vasta experiência nas séries iniciais da educação infantil à universidade. Sou ex-presidente do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares do Distrito Federal, SimProep. Também ex-dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, entidade que reúne mais de 1 milhão de professores e técnicos administrativos do setor privado do Brasil. E também estou na condição de conselheiro de educação do Distrito Federal. Eu acho, como muito foi bem dito aqui pelo Dr. Ney, que me antecedeu, o século XXI nós estamos passando por transformações significativas do mundo do trabalho. E muito mais significativa do que meramente só na indústria, nas fábricas ou no próprio serviço do comércio, a educação passa sistematicamente por uma transformação que, no meu entendimento, doutor Ney, ela não tem precedente aí nenhum no aspecto do ponto de vista histórico, né? Eu acho, sem dúvida nenhuma, a Revolução Industrial, e agora nós estamos vivendo o precedente de mudanças significativas no chão da sala de aula e mais especificamente na educação. E nesse contexto, trago para os senhores e para as senhoras algumas reflexões do ponto de vista de um olhar nessas mudanças, nessas transformações do século XXI, doutor Ney, no aspecto do chão da sala de aula, né? O desembargador Vanderlei iniciou muito bem a sua palestra dizendo da legislação do aspecto do professor, né? Diferentemente da grande maioria das categorias, os professores têm um capítulo e cláusulas específicas na CLT, onde o professor é remunerado por hora-aula, diferentemente de outras categorias que nós consideramos mensalistas. Então, na sua jornada de trabalho, lá está explícito a garantia salarial, né? O professor não. O professor e a professora, pelo fato de sermos horistas, nós precisamos de algumas garantias mínimas, inclusive para efeito de sobrevivência, doutor Vanderlei, com posição de salário, né? E aí, nesse sentido, nós temos algumas preocupações, principalmente na OJ 242, onde ele não garante a manutenção da carga horária do professor, né? A cada ano que encerra agora nesse período de fim de ano, fica aquela instabilidade do professor do ponto de vista se ele terá a sua carga horária garantida no ano seguinte,
né? E aí eu digo para vocês com toda certeza, essa é uma das medidas que precisam ser revistas pela Justiça do Trabalho e até mesmo pelo legislador. Não se justifica mais. No século XXI, nós temos o professor ainda tendo a sua composição salarial no aspecto de professor isorista. Nós precisamos ter uma garantia. E aí, no aspecto, falando um pouquinho das tecnologias e da sala de aula, nós tivemos, sem dúvida nenhuma, ao longo desses últimos 5, 10 anos, uma aceleração significativa das mudanças do mundo do trabalho na sala de aula, e principalmente após a pandemia, né? Sem dúvida nenhuma, a pandemia acelerou o aspecto da tecnologia em sala de aula. Da noite para o dia, nós tivemos aí as escolas e as universidades fechando a sua porta, né? Todos os professores e professoras passaram a montar suas estruturas, praticamente os mini laboratórios dentro de casa, né? Muitas vezes de forma precária, para que não tivesse o interesse e a educação de forma interrompida. E é nesse contexto que eu faço algumas reflexões a vossas excelências, né? O fato do professor seurista, do professor ter uma terceira jornada de trabalho. Então, a partir desse movimento, a gente percebe, doutor Vanderlei, a precarização ainda mais do mundo do trabalho, em especial do professor. Professores com uma terceira jornada de trabalho e sequer sem condições, inclusive, de mensurar o aspecto do mundo do trabalho para efeito de composição salarial. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos fazer esse debate no aspecto do trabalho do professor, e inclusive do ponto de vista de instrumentos de medição, do ponto de vista desse trabalho imaterial que muitas vezes a categoria, muitas vezes não, 100% das vezes a categoria está submetida. E aí, doutor Ney, assim, as ferramentas de transformações digitais, que sem dúvida nenhuma o mundo do trabalho e em especial os empresários da educação estão sabendo atuar de forma, e a gente negocia também com o Sistema S, nós sabemos que essas ferramentas elas são de suma importância, não só no aspecto de ajudar a vida do professor, ajudar a vida do aluno, mas muitas vezes nós também precisamos de ter uma certa dosagem desse aspecto. Eu dou um exemplo muito claro, que após a pandemia nós tínhamos professora Ani, gravando aula 1h da manhã, meia-noite, praticamente virou um território, do ponto de vista, doutor Vanderlei, um território sem legislação e sem proteção social aos professores, né? E nesse sentido, nós entendemos que a inteligência artificial, seus algoritmos, aceleram de forma mais contundente essa precarização da relação de trabalho, e nós precisamos de ter mecanismo para que a gente possa dosar não só o aspecto do trabalho do docente, mas ao mesmo tempo também do bem-estar e da saúde dos trabalhadores em educação. Eu trago para vocês algumas, eu vou demonstrar em outro momento lá na revista do TST, num artigo em que eu escrevi de forma mais aprofundada, colocando inclusive alguns efeitos do ponto de vista dessa hiperconexão entre os professores e os alunos, inclusive no aspecto da saúde, né? Nós temos lá, estou citando algumas referências de estudiosos, onde apresentam de forma significativa um aumento considerativo de doenças relacionadas à profissão docente a partir do momento em que nós tivemos uma maior conexão das ferramentas, né? E aí a gente dá, por exemplo, a síndrome de Burnout, a síndrome da desistência, que é bastante recorrente e sendo estudado por bastantes colegas do ponto de vista da academia. Trago para vocês alguns fatos em que, do ponto de vista educacional, a própria academia começa também a trazer o debate da necessidade da desconexão digital, né, que é outro aspecto, porque hoje a gente vê os jovens e os adolescentes praticamente 24 horas do ponto de vista conectado. Isso tem causado, assim, não só problemas relacionados também aos professores, mas principalmente do ponto de vista dos alunos. O grande desafio
sem dúvida nenhuma, do século XXI, será a gente ter a capacidade de dosar as ferramentas digitais com a capacidade do ser humano, né? O Dr. Ney muito bem disse aqui das algoritmos, das inteligências artificiais, e eu comungo dessa ideia de Vossa Excelência, Dr. Ney. Entendo que a grande disputa daqui para frente, inclusive a nível mundial, das grandes corporações, vai ser, sem dúvida nenhuma, a fonte aonde a inteligência artificial vai estar buscando as suas informações. E nesse contexto, trazendo um pouquinho para o chão da sala de aula, hoje no mundo do trabalho docente, nós vivemos transformações significativas no aspecto do trabalho, né? Hoje no ensino superior, só para vocês terem uma ideia, nós temos 65% das matrículas dos estudantes no ensino superior na educação à distância. E muitas vezes a educação à distância sendo dirigida por grandes aglomerados de educação, que muitas vezes não estão nem sediadas aqui no nosso território nacional. E muitas vezes, doutor Vanderlei, nós nem sabemos se por trás dessas plataformas de fato existem professores, né? Nós temos casos em que na inteligência artificial e na educação à distância, professores dão aulas simultaneamente para mais de 2.000 alunos, e muitos desses alunos sendo respondidos por robôs ou plataformas tecnológicas. É nesse cenário de precarização do professor, que ainda é aurista, sem garantia de recebimento do seu salário, muitas vezes no semestre seguinte, numa desproteção. E aí eu quero, para entrar um pouquinho, doutor Vanderlei, que o senhor disse também, no aspecto sindical, né? Eu sou dirigente, além de professor, dirigente do Sindicato dos Professores, e nós negociamos 5 convenções coletivas anualmente e em torno de 30 acordos coletivos. E quando nós chegamos no processo anualmente de negociação, após a reforma trabalhista, nós tivemos essa relação de processo de negociação desequilibrada a partir do fim da emenda 45, onde necessariamente você precisa lá do comum acordo, sem a garantia da ultratividade. É nesse cenário que nós estamos vivendo o processo de negociação com muita dificuldade. Vossa Excelência, doutor Vanderlei, citou muito bem aqui, na semana retrasada, nós tivemos por parte do Supremo Tribunal Federal uma DPF sendo julgada no sentido de garantir o pagamento dos professores do intervalo. Eu tenho muito orgulho aqui com a doutora Ani, com o doutor Ulisses, de sermos um dos autores que originou a DPF lá na 10ª região, que foi justamente o princípio do intervalo. Nós não estamos discutindo, dentro dessa tese, a discussão de que o professor goza ou não goza do intervalo. Nós estamos indo lá na origem, Vossa Excelência, doutor Vanderlei, para dizer o seguinte, que esse professor, ele é aurista, tem direito ao intervalo, que é muito mais, o intervalo ele é muito mais do aluno, porque o aluno precisa do intervalo do ponto de vista pedagógico, está sacramentado lá na própria LDB, e o intervalo do professor, o fato dele não ser remunerado, que geralmente o intervalo é de 15, 20 minutos, ninguém sai de um estabelecimento de ensino para compor o seu salário, que ele é aurista, em 15, 20 minutos. Então, a tese que nós desenvolvemos e que tivemos êxito em toda a Justiça do Trabalho, inclusive no TST, é justamente a tese da hora exígua. Esse foi o motivo que eu acho que o voto do ministro Fachin foi um voto brilhante, porque ele reconhece o papel da Justiça do Trabalho e o aspecto. A discussão não era se o professor gozava ou não do intervalo, é justamente o fato dele ser aurista e a hora ser exígua. Essa é a nossa tese, né? E que, lamentavelmente, nós tivemos aí um arcabouço ali do ponto de vista de uma saída intermediária, mas que eu digo para o senhor com toda certeza, milito na educação há quase 30 anos. Lá no Distrito Federal, em Brasília, nós celebramos em torno de 40 acordos em separado que envolvem o intervalo. E nenhuma escola faliu, ou tampouco, só para o senhor ter uma ideia, um intervalo significa 1h25 na semana. E que mensalmente nós estamos falando de um acréscimo
aí em torno de 5%. Então, é uma tese, na perspectiva do professorista, de valorização, então é uma tese que nós teremos ainda condições de fazer aí na própria Justiça do Trabalho ainda essa manifestação. Por fim, eu gostaria de dizer aos senhores e às senhoras que o professor, eu até preparei ali o slide, acabou que me empolguei aqui não. Nessa reflexão que eu trago para os senhores, ali, doutor Ney, nós temos um modelo clássico da educação, que é aquilo que o senhor disse, que é o modelo do quadro, né? Vê ali que a professora está dando aula, inclusive num ambiente aberto, que na verdade a grande maioria do Brasil se encontra próximo disso, porque a maioria das escolas públicas ainda sequer nós temos conexão com a internet, tão pouco com a inteligência artificial e seus mecanismos, e trago uma reflexão aqui de uma sala de aula do futuro ou, em alguns casos, até do ponto de vista presente. Só para o senhor ter uma ideia, doutor Ney, atualmente no Brasil, nós estamos com mais ou menos 10 escolas funcionando sem a presença do professor, apenas com robôs, como disse o doutor Ney, no processo que não sei aonde que nós vamos do aspecto, mas o futuro é esse. Mas, por outro lado, o que nós temos em comum aqui, nessas duas imagens? Nós temos o afeto da professora, do professor com os alunos. Coisa que jamais uma conexão ou qualquer ferramenta digital vai subtrair esse processo da educação, né? O futuro nos esperará, sem dúvida nenhuma, inteligência artificial, possibilidades de ferramentas significativas para mudarmos o contexto da educação, mas jamais o professor será substituído num contexto de afetividade. E os grandes estudiosos da educação, junto com a desconexão, inclusive de proibição muitas vezes de tablet, é justamente para voltar a esse momento do afeto, do carinho, da relação que a gente tem perdido na educação nesse processo. E nesse sentido, para concluir, a Vossa Excelência, é fundamental que a Justiça do Trabalho tenha essa compreensão da necessidade de proteção dos seus docentes. Nós vivemos dias difíceis de expansão da educação em grandes grupos econômicos. Doutor Vanderlei, vou dar só um exemplo para concluir. Hoje, no Distrito Federal, na capital da República, nós temos uma única rede de educação dirigindo 35% do ensino médio. O ensino superior no Brasil, no intervalo de 12 anos, vai estar sendo dirigida por 2 a 5 grupos econômicos as matrículas do ensino superior. E é nesse contexto de alta concentração do mercado, em poucas empresas, que o professor tem trabalhado e muitas vezes numa sobrecarga e na ausência de demanda judicial, justamente com medo dele depois não voltar ao mercado de trabalho. Como é que eu, na condição de professor, numa determinada região, onde todas as escolas são dirigidas pelos mesmos grupos, como que eu vou demandar uma hora extra ou demandar qualquer direito? Então, nós precisamos de ter essa clareza no aspecto de fortalecer o processo da negociação a partir das decisões do TST que levam em consideração a questão da ultratividade e da questão do comum acordo. Nenhum sindicato patronal, eu estou vendo aqui, desde já agradeço também a Elaine, que é um dos sindicatos que nós negociamos das creches, nenhum sindicato patronal em mesa de negociação chega e fala que não quer negociar, né? Nós temos vários casos que a gente não consegue impetrar um dissídio em função do comum acordo. E aqui quem fala é um dirigente de um sindicato com 70% de filiados ao seu sindicato. E uma dificuldade tremenda de negociação, de precarização, e que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, e nós temos, doutor Vanderlei, a Justiça do Trabalho como a nossa referência do ponto de aspecto de garantir os direitos sociais, né? E aí, nesse sentido, eu agradeço mais uma vez aí o convite do ministro Douglas e de toda a organização, e concluo dizendo o seguinte:
com toda a tecnologia disponível, o professor permanece essencial. E quem transforma informação e que transforma informação em formação. Esse é o pensamento e, sem dúvida nenhuma, comungo também de que nós precisamos de abraçar as tecnologias, as ferramentas e, a partir daí, o processo de formação dos professores ela será fundamental para a gente avançar o Brasil. Até porque, doutor Ney, nós vivemos uma geração de professores, eu me considero dessa geração, uma geração analógica. Nós precisamos de capacitar os seus professores, os profissionais da educação frente a essa transformação que não é amanhã, ela é hoje, foi ontem, né? Então isso é o grande desafio nosso e, paralelo a isso, a justiça do trabalho e as proteções sociais têm que garantir também o espaço da sala de aula para garantir que o professor tenha, no mínimo, dignidade salarial, coisa que hoje, infelizmente, nós não temos. Só para finalizar, doutor Vanderlei, na educação infantil do Brasil, no setor privado, tá? onde eu tenho as informações e domino, 70% das professoras da educação infantil, que são horistas, que sequer conseguem compor seu salário no turno de 21 a 22 horas, elas ganham em média por turno R$ 2.700. Com uma jornada exaustiva, que muitas vezes tem um terceiro turno de trabalho. É nesse contexto que a gente precisa de dar resposta às transformações digitais e, ao mesmo tempo, também garantir os direitos mínimos ali no espaço e na dignidade do professor e da professora em salas de aula. Então, muito obrigado. E agradeço mais uma vez aí o ministro Douglas pela intervenção e depois vocês terão a oportunidade de aprofundar, doutor Ney, o artigo que eu escrevo contando um pouco essa nossa experiência enquanto docentes, enquanto dirigente sindical também dos professores e das professoras. Muito obrigado. Bom, gostaria de agradecer ao doutor Rodrigo pelas suas considerações a respeito da educação e do papel dos professores nesse futuro. Entendo profundamente as angústias, mas tenho certeza que a tecnologia não veio para suprimir o professor, mas sim para interagir com ele e despertar os alunos. Porque o que a gente vê na aplicação das tecnologias é uma total integração dos alunos à aula. Eles se sentem ali participantes do processo, assim como o doutor Ney Marião citou, e integrados nesse desenvolvimento. Gostaria de convidar todos os panelistas para que receber o certificado e também convidá-los para estarem aqui às 14 horas, quando retornarão os trabalhos.